Fala, meu amigo, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já deixa aí o like, o comentário e compartilha pra gente crescer nas redes sociais. Vamos lá. Sobre as sanções que o Estado americano, a administração Donald Trump, tá aí estudando, ensaiando para aplicar no ministro Alexandre de Moraes, Puni-lo, ok? Vamos lá. O que é essa lei Magnitsky? Né? Essa lei Magnitsky é uma lei dos Estados Unidos que atinge o mundo todo. Mas como que ela surgiu? Como é que ela funciona? Qual que é a proporção dela? Os efeitos? O que ela pode fazer na vida de Alexandre de Moraes? Certo? Além de congelar o dinheiro dele lá nos Estados Unidos, em bancos americanos, ou propriedades que o ministro Alexandre de Moraes venha a ter nos Estados Unidos, Bom, a lei Magnitsky ela é muito mais ampla, E pode sim causar problemas seríssimos na vida de Alexandre de Moraes, certo? Não é só a perda do passaporte, a proibição de visitar os Estados Unidos, Além dessas coisas que eu falei para vocês aqui, de ficar com dinheiro preso nos Estados Unidos e propriedades também presas lá nos Estados Unidos. Não podendo ir lá para utilizar, obviamente, porque não vai ter mais passaporte, visto, nem vai poder entrar nos Estados Unidos, E muito menos vender a propriedade, porque até então vai estar confiscada pelo Estado americano, certo? Bom, a Lei Magnitsky ela surge no ano de 2012, certo? É um mecanismo que os Estados Unidos, certo? Fizeram para punir a Rússia. E isso, a Rússia mesmo. O que aconteceu lá? Um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, tá aí o nome da lei, é por causa dele, certo? Ele foi preso por denunciar vários escândalos de corrupção, perseguição, entre outras coisas lá na Rússia, e ele acabou vindo a falecer dentro da cadeia, dentro das prisões russas. Óbvio que teve ali a perseguição, do governo russo, do Estado russo, que culminou na morte desse jornalista. Então, os Estados Unidos precisou fazer alguma coisa. Então, aprovou a lei Magnitsky, com o nome do falecido, certo? E aí, beleza. Sancionou lá as autoridades da Rússia, pau, Só que em 2016, os Estados Unidos ampliou essa lei para atingir todos os países no planeta. E aí, de lá para cá, Estados Unidos, puniu pessoas na Chechênia, Mianmar, Nicarágua, na China, República Dominicana, Zâmbia, países da África, enfim. Mas essa lei Magnitsky ela consegue fazer mais o que além das coisas que a gente já sabe, Olha só. A pessoa que for condenada, pela essa lei Magnitsky, ela pode ser sancionada muito mais abrangente do que só financeiro, perda de visto, bens nos Estados Unidos. Por exemplo, as empresas norte-americanas de tecnologia, por exemplo, como Google, a Meta, pode fazer com que você não consiga mais utilizar os seus produtos, Por exemplo, Alexandre de Moraes, se ele for condenado por essa lei, na maneira mais ampla e geral, ele não consegue nem utilizar mais um iPhone ou um notebook da Apple, por exemplo. Entendeu? Outra coisa, a Microsoft pode não autorizar ele ter mais serviços de e-mails ou programas, como simplesmente utilizar o Word. Você está me entendendo? Ou o próprio Windows. O Google, ele também pode ser impedido de ter um canal no YouTube ou até um e-mail no Gmail. O grupo Meta pode fazer com que ele não consiga utilizar um WhatsApp no nome dele,
Também não ter nada no Facebook com o nome, os dados dele, o CPF dele. Bloqueia ele geral. Por exemplo, o líder político lá da Chechênia foi sancionado com tudo isso que eu acabei de falar para você, entendeu? Então, a situação do Alexandre de Moraes é complicada, certo? Pode ser que isso prejudique muito a vida dele. No entanto, aqui que vem um banho de realidade, né? No entanto, o Alexandre de Moraes tem outras opções, né? Existem programas, né? Empresas de tecnologia, redes sociais, né? De outros países também, certo? Existem muitas ferramentas chinesas, russas, né? E outras concorrentes dessas coisas que a gente falou aqui, de outras nacionalidades, certo? Então, o Alexandre de Moraes pode simplesmente optar por viver sem essas coisas, né? Ele pode usar um notebook Asus, comprar um telefone Xiaomi, ele pode usar o Telegram em vez do WhatsApp, ok? Eu gostaria de viver assim? Não. É óbvio que os serviços norte-americanos, né, além de fazer parte da nossa cultura a gente já está familiarizado, certo? Com eles, entendeu? Já é cultura. Mas o Alexandre de Moraes, ok? É um cara poderoso. Ele pode simplesmente utilizar outros tipos de serviço que a gente acabou de falar aqui. E aonde que isso pega? Bom, vamos lá. Ponto 1. De um país soberano, a gente passa por um país submisso. Ou seja, o primeiro artigo, né, o parágrafo único da Constituição nossa, simplesmente foi rasgado, atropelado. Não vale mais. Né? Passa a não valer mais ainda. O que quero dizer? Então, o poder não emana do povo. O poder emana das potências estrangeiras. Né? A gente vai passar a ser mais vassalo ainda, reconhecido como um povo preguiçoso e covarde que não consegue resolver os próprios problemas internos. Ou seja, a gente deixa de fato ser um país soberano, né? Poxa, as forças opositoras, no caso a direita, não conseguiu criar mecanismo, nem união, nem estratégia para resolver os problemas internos, né? Outra coisa, olha só. Isso pode fazer com que fomente a vontade estatal de desenvolver as próprias ferramentas, inclusive redes sociais, como a China fez, a Rússia fez, né? Se isso fosse uma iniciativa do setor privado, beleza. Mas aí a gente corre o risco, ok? Do Estado brasileiro criar, né, novas redes estatais com a desculpa de que, olha só, tá vendo? A gente pode ser sancionado de forma muito maior, né? De uma escala muito superior. Então nós não podemos ficar sem esses serviços. Vamos, a partir de agora, desenvolver o serviço estatal para que todo o povo utilize. E aí eles vão linkando isso com outros serviços básicos para ter direito ao acesso aos programas sociais, por exemplo. Entendeu como é que funciona, como a coisa pode degringolar, né? Alexandre de Moraes, ele pode simplesmente escolher viver sem essas coisas, né? Sem o sonho americano, e a partir disso daí ele começar a apertar muito mais a corda ou a caneta daqueles que estão na sua mira. Porque não vai passar disso, né? Se a lei Magnitsky alcançar o Alexandre de Moraes da forma que a gente descreveu aqui, não vai passar disso, né? Os Estados Unidos não vai mandar um porta-aviões aqui para prender o Alexandre de Moraes ou coisa semelhante, né? Se isso acontecer, a Suprema Corte vai ficar com mais raiva ainda daqueles que eles precisam combater, né? E aí você já viu.
Alexandre de Moraes só sai do Supremo Tribunal Federal compulsoriamente, ou seja, até 2043 ele está lá. No primeiro momento é bom, e punimos o Alexandre de Moraes. Esse é 1% do lado da história, né? Só que existe 99% do outro lado. O poder está totalmente nas mãos deles. E outra coisa, a direita vai ficar conhecida na história como um espectro político que foi a favor do colapso soberano do Estado brasileiro, né? Isso envergonha o Brasil. Ah, Daniel, mas não tem o que fazer. Calma aí, cara. Tem muita coisa para ser feita assim, né? Primeira coisa, articulação. Segunda coisa, é preciso aprender a fazer política. Terceira coisa, é preciso reiniciar tudo certo. Quarta coisa, é preciso estabelecer diretrizes, regras, limites, até onde a direita vai com a idolatria, lacração e com o individualismo. Entendeu? Eu tenho certeza que nem todo mundo apoia o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Da própria direita, né? Isso vai acarretar muitas outras coisas. Ah, mas aí você está tendo medo, Daniel. Não, não é medo. Uma coisa é você ir pelas vias corretas. Outra coisa é você ir pelas vias totalmente erradas, que é ficar pedindo, né, socorro para uma superpotência que sempre tratou o brasileiro como vassalo, que sempre tratou a região da América Latina aqui como um setor agrário, né? Então é isso que eu tenho que falar para vocês, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.